Olá pessoal do Faz a Questão! Hoje nós vamos trabalhar com equações funcionais e recorrência. Há 2 semanas atrás, o João postou uma questão da OBM que eu realmente gostei muito. A resolução dessa questão é particularmente interessante, então eu resolvi compartilhar aqui com vocês. O problema em questão é esse aí que está aparecendo na tela, então fique à vontade para pausar e tentar fazer. Eu vou resolver aqui também outro problema que foi proposto numa lista de exercícios de preparação para a Olimpíada Internacional de Matemática, IMO. O exercício parece um pouco estranho, mas a resolução dele é bem simples. Então, primeiramente, vamos começar com a questão da OBM. Seja f uma função real de variável natural, ou seja, uma sucessão, tal que f de 1 é igual a 999 e que também obedece a seguinte propriedade: f de 1 mais f de 2 mais f de 3 até f de n é igual a n² vezes o f de n, para qualquer n natural. E ele pede para a gente no problema para determinar f de 1998. Veja aqui que se você colocar n igual a 2, você pode encontrar f de 2, f de 3 e assim por diante, mas obviamente vai demorar muito até chegar no f de 1998. Quando uma função é definida pelos termos anteriores, como é o nosso caso, a gente pode explorar as relações de recorrência dessa sucessão. Se você ainda não sabe o que é recorrência, daqui a pouco eu vou explicar esse conceito. Primeiramente, nosso objetivo é cancelar vários termos. O que eu vou fazer? Nessa equação, eu vou substituir n por n mais 1, então nós teremos n mais 1 quadrado vezes f de n mais 1 é igual a f de 1 mais f de 2, etc., mais f de n mais f de n mais 1. E dessa expressão, a gente pode subtrair a expressão onde n é igual a n, ou seja, n ao quadrado vezes f de n é igual a f de 1 mais f de 2, etc., mais f de n. Quando eu subtraio essas duas expressões, o f de 1 cancela com o f de 2, cancela com o f de 3, etc. E o f de n cancela com o f de n. Então a gente vai ficar simplesmente com n mais 1 quadrado vezes f de n mais 1 menos n² vezes f de n é igual a f de n mais 1. Agora, ao invés de ter a dependência de vários termos até n, agora a gente só tem a dependência do termo n e de seu sucessor. Então, expandindo o binômio ao quadrado, a gente fica com n² vezes f de n mais 1, mais 2n vezes f de n mais 1, mais f de n mais 1, menos n² vezes f de n é igual a f de n mais 1. E tudo que vai sobrar pra gente vai ser f de n mais 1 é igual a n² vezes f de n dividido por n² mais 2n. Como n é diferente de zero, a gente pode cancelar o n em cima e embaixo aqui. Então, nós temos que f de n mais 1 é igual a n sobre n mais 2 vezes f de n. Essa aqui é a nossa esperada relação de recorrência. Nesse caso, a gente define a sucessão em função dos termos anteriores. Existem formas de resolver relações de recorrência, mas como isso se trata de uma relação de recorrência não homogênea, afinal, esse coeficiente aqui, ou seja, o termo que multiplica o f de n, também varia com n. Então, ao invés de adentrar mais na teoria matemática, nós podemos tentar simplificar essa expressão. Afinal, nosso objetivo é encontrar f de n e depois plugar n igual a 1998. Então, para simplificar essa expressão, eu posso multiplicar ambos os membros por n mais 1 vezes n mais 2. Assim, a gente vai ter que n mais 1 vezes n mais 2 vezes f de n mais 1 é igual a n mais 1 vezes n mais 2 vezes n sobre n mais 2 vezes f de n. Note que n mais 2 vai cancelar aqui no membro da direita. Então, a gente vai ficar com f de n vezes n mais 1 vezes n igual a f de n mais 1 vezes n mais 2 vezes n mais 1. E aqui a gente conseguiu uma propriedade muito interessante. Se você ainda não enxergou, então vamos fazer uma substituição simples. Seja g de n é igual a f de n vezes n mais 1. Note aqui que no membro da esquerda a gente tem g de n e no membro da esquerda a gente tem g de n mais 1. Basta substituir n mais 1 em g de n, que nós vemos que a relação é obedecida. Bom, sendo g de n igual a g de n mais 1, para n igual a 1, a gente vai ter que g de 1 é igual a g de 2. Para n igual a 2, a gente tem que g de 2 é igual a g de 3, que por sua vez também é igual a g de 1. Esse padrão aqui continua, de modo que a gente possa afirmar que o g de n é igual a g do seu sucessor, que também aqui sempre vai ser igual a g de 1. Isso aqui é claramente uma sucessão constante. Dessa forma, qualquer termo de ordem n vai ser igual ao primeiro termo. Então, voltando à definição de g de n, a gente tem que g de n é igual a g de 1, que é igual a f de n vezes n mais 1. Substituindo 1 aqui, então, nós temos que g de 1 é igual a 999 vezes 1 vezes 2, que é igual a 1998. Então, como o nosso objetivo é encontrar f de 1998, da definição de g de n, a gente tem que g de n, que é igual a f de n vezes n mais 1, é igual a g de 1, que também é igual a 1998. Então, f de n vai ser igual a 1998 dividido por n vezes n mais 1. Substituindo n igual a 1998, a gente tira que f de 1998 é igual a 1998 dividido por 1998 vezes 1999. Ou seja, a nossa resposta aqui vai ser simplesmente 1 sobre 1999. Essa substituição aqui foi crucial para a resolução da questão. Bom, agora vamos partir para a resolução dessa questão internacional, que já é cobrada aqui para os alunos que querem participar de Olimpíadas Internacionais.
Determine todas as funções reais de variável real que satisfazem x vezes f de y menos y vezes f de x é igual a f de y sobre x para todos x e y pertencentes aos reais, x diferente de zero, para não zerar o denominador. Vejam que nessa questão nós queremos saber quais são as funções que obedecem a essa equação aqui, essa equação funcional. Ou seja, sempre quando a nossa variável é uma função, nós temos uma equação funcional. Nesse caso, ao invés de trabalhar com recursos matemáticos muito formais, nós podemos observar o padrão que surge de casos interessantes. Por exemplo, imaginem que x tem o mesmo valor de y, uma constante real a. Substituindo ali em cima, nós teremos que a vezes f de a menos a vezes f de a é igual a f de a sobre a. E então, a gente tira que f de 1 é igual a zero. Bom, agora que a gente sabe que f de 1 é igual a zero, o passo mais óbvio ali, olhando para a equação, é assumir que uma das variáveis é igual a 1. Sendo x igual a uma constante real a e y é igual a 1, a gente tem que a vezes f de 1 menos 1 vezes f de a é igual a f de 1 sobre a. Mas como da propriedade anterior a gente tirou que f de 1 é igual a zero, nós temos que f de 1 sobre a é igual a menos f de a. Bom, agora que a gente achou que a função do inverso de um valor real é igual ao simétrico da função desse valor, nós podemos considerar que x é igual ao inverso de um valor real e y é igual ao inverso de outro valor real. Então nós temos que 1 sobre a vezes f de 1 sobre b menos 1 sobre b vezes f de 1 sobre a é igual a f de 1 sobre b sobre 1 sobre a. Da propriedade anterior, a gente pode substituir f de 1 sobre b e f de 1 sobre a por menos f de b e menos f de a. Então nós teremos que menos f de b sobre a mais f de a sobre b é igual a f de a sobre b. Assim, transformando f de a sobre b em menos f de b sobre a, nós temos que f de b sobre a é igual a f de a sobre b menos f de b sobre a. Então, para dois valores reais de x e y diferentes, nós temos que a vezes f de b menos b vezes f de a é igual a f de b sobre a. E dessa última propriedade que a gente achou, a gente pode substituir f de b sobre a por f de a sobre b menos f de b sobre a. Assim, a gente pode isolar os termos que tem f de b e isolar os termos que tem f de a, ficando com f de b vezes a menos 1 sobre a vai ser igual a f de a vezes b menos 1 sobre b. Reordenando aqui os termos, a gente tem que f de b sobre b menos 1 sobre b é o mesmo que f de a sobre a menos 1 sobre a, que é o mesmo que um f de x qualquer sobre x menos 1 sobre x. O que vocês podem ver é que para qualquer valor real, essa razão f de x sobre x menos 1 sobre x é uma constante. Então, a gente pode rearranjar os termos aqui, encontrando que f de x é igual a uma constante real vezes x menos 1 sobre x. E, enfim, essa aqui é a forma de todas as funções reais que obedecem à equação funcional que a gente tinha no início. A gente conseguiu encontrar todas as funções que satisfazem essa propriedade, apenas supondo que os valores de x e y são iguais no início, e então desenvolvendo relações lógicas a partir disso. É uma estratégia particularmente interessante. Pessoal, eu espero que vocês tenham gostado. Se vocês tiverem alguma dúvida, perguntem aqui nos comentários ou então em www.fazaquestão.com.br. Já aviso que o próximo vídeo será sobre números complexos no ITA, então bons estudos e até o próximo vídeo.